Bom dia, vamos para mais um vídeo? Então, eu escolhi estudar com vocês agora um evangelho, tá certo? E eu acredito que Marcos vai ser o evangelho mais propício no momento. Até porque faríamos mais rápido, ele é um evangelho mais curto do que Mateus, por exemplo, Lucas, tá certo? E fala sobre a vida de Jesus, fala sobre o ministério dele, e conhecer sobre o ministério, a vida de Jesus, é muito importante para as nossas vidas. São muitas as lições que podemos tirar, tá certo? Então eu quero tomar essa iniciativa, tá, de fazer estudos sobre esse evangelho e gostaria muito, né, de estar juntos com vocês, né, aprendendo e podendo ver o quanto é especial conhecermos Jesus, o trabalho maravilhoso que ele realizou, tá certo? Então vamos para os versículos e vamos refletir em cada um deles, tá certo? Os primeiros 3 versículos de Marcos diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então Marcos começa o seu evangelho, né, primeiro especificando. Né, ele não estaria contando uma mera história sobre alguma pessoa especial. Ele estaria aqui definindo bem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho significa boas novas. Então Marcos, logo do início, ele já começa dizendo: eu vim passar a mensagem da boa nova para vocês, certo? Boas novas do que, Gerson? Boas novas de salvação. Este é o ponto principal aqui. Então Marcos foi um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Ele não foi um dos apóstolos, tá certo? E segundo a tradição, ele esteve muito próximo de Pedro, o apóstolo Pedro. Então, muito do que ele escreveu aqui, segundo a tradição, foi as mensagens de Pedro, foi as informações de Pedro, o apóstolo Pedro, tá certo? Então é bem interessante, nós podemos ver aqui uma pessoa extremamente inspirada, porque não principalmente, né, por conta do Espírito Santo agindo na vida de todos esses servos de Deus, no começo ali, para que eles pudessem ser inspirados para revelar, escrever a palavra de Deus, o Evangelho, sobretudo os Evangelhos, né, falando sobre o ministério, a vida de Cristo, mas não só o Espírito Santo inspirando esse homem, mas agora do lado dele uma testemunha ocular, né? Pedro ali mostrando, falando e direcionando a vida desse jovem. De uma certa forma, ele era bem mais jovem do que os apóstolos, tá certo? Para que ele inspiradamente fosse o autor desse livro tão especial, tá certo? Então ele vai passar a boa nova da salvação do próprio Filho de Deus. É muito importante ele iniciar o seu evangelho com essas palavras. Importante também era dizer, e é o que ele faz nos próximos 2 versículos, o versículo 2 e o versículo 3, informar de que esse evangelho não se tratava de uma inovação, não se tratava de algo simplesmente que chegou do nada, né? Esse evangelho que Marcos vai transmitir, ele é o cumprimento de revelações do Antigo Testamento. Aquilo que foi falado no Antigo Testamento estava se cumprindo. Então, mais do que nunca, ele vai iniciar esse evangelho aqui preocupado em mostrar isso. E como ele faz? Ele vai citar passagens do Antigo Testamento. E vai citar um dos profetas mais inspirados do Antigo Testamento e que escreveu um livro que fez toda a diferença para o povo que viveu naquela época. O livro de Isaías, certo? Então ele vai citar porque ele quer mostrar algo muito importante aqui, tá certo? Um mensageiro haveria de vir para preparar o caminho, tá? Preparar, endireitar as veredas. É uma linguagem figurada para dizer que alguém chegaria primeiro, antes desse evangelho do Senhor Jesus Cristo, e prepararia o coração das pessoas.
a mente das pessoas para que pudessem receber a esse Salvador, a esse Filho de Deus que veio até a Terra resolver o problema. E o problema sempre foi um só, foi e é um só, o pecado. Então, Jesus veio resolver esse problema. E Marcos, então, vai passar para a gente aqui que Isaías, lá atrás, ele falou a respeito desse mensageiro que viria preparar esse caminho, então, o coração e a mente das pessoas para a chegada de Jesus, aquele que seria o Salvador, tá certo? Então, nós vimos aqui, quando ele diz no versículo 2, por exemplo, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Então esse mensageiro viria em cumprimento dessa profecia e prepararia o caminho. Diz o versículo 3, voz do que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, Isaías fala desse mensageiro. E ele teria uma missão e um propósito muito importante. Ele prepararia, como eu já falei, mente e corações para que as pessoas recebessem Jesus Cristo quando ele chegasse. Tá certo? É muito importante isso, a gente refletir sobre o valor, a importância desse homem escolhido a dedo, desse mensageiro escolhido a dedo. Eu quero que você reflita um pouquinho sobre isso. Por que um grande homem, uma pessoa muito especial? Porque se você foi escolhido a dedo para você preparar o caminho, nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus, é porque você era muito especial para Deus. Concorda? Se você é citado por um profeta 700 anos antes do teu nascimento, você é alguém muito privilegiado, especial para Deus. Você tem uma missão, você tem um propósito muito especial. E é o caso desse mensageiro. Ele foi citado então 700 anos antes, porque o profeta Isaías escreveu o livro dele, que fala a respeito desses dois versículos 700 anos antes. E você, por ter vindo preparar o caminho do próprio Filho de Deus, é porque você é muito especial. Né? Pense nisso. É um mensageiro que viria com uma missão muito especial, por se tratar de uma pessoa muito especial para Deus, tá certo? Outra coisa que dá para a gente perceber o quanto esse homem ele foi especial, olha só o que diz o versículo 4. E aí a gente já vai descobrir o nome desse mensageiro. Não é? Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Já descobrimos o nome desse mensageiro. Provavelmente você já ouviu falar de João Batista e do trabalho maravilhoso que ele fez. De fato, esse homem preparou as mentes e os corações das pessoas na sua época para a chegada de Jesus. Quando Jesus chegou, bem diferentemente do que a tradição religiosa, né, os líderes religiosos ensinavam sobre o Messias, sobre o rei que viria, bem diferente. Né? Quando Jesus chegou, é claro que foi uma minoria que o recebeu, que entendeu que de fato ele era o Filho de Deus. E muito disso se deve a esse trabalho especial de João Batista. Porque o ponto aqui, a profecia a ser cumprida, dizia que ele prepararia, ele endireitaria as veredas. E ele fez esse papel como ninguém. Jesus, certa feita, diz que nascido de mulher, não teve ninguém como João Batista. Eu acho que isso tem muito a ver com a missão, o propósito que ele cumpriu. O privilégio de preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ninguém teve um privilégio tão exaltado como esse. Mas se trata aqui de uma pessoa muito especial. E outro motivo aqui, que percebemos isso, é que esse homem, quando ele ia para o Jordão pregar, ensinar e batizar as pessoas, diz o texto aqui que saía ter com ele toda a província da Judéia. Então veja bem,
Uma pessoa que tem essa missão de vir preparar o caminho do próprio Filho de Deus. Uma pessoa que foi citada a respeito dele 700 anos antes. E uma pessoa que, quando resolve ir pregar, quando vai ensinar as pessoas, todo mundo ali daquela região se dirige para aquele lugar onde ele estaria ensinando. Veja bem, é ou não é uma pessoa muito importante, muito especial? Eu acredito que você diria que sim, mas olha só, perceba o que diz o comecinho do versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto. A ideia é esse homem vindo do deserto para poder fazer esse trabalho tão especial. Agora, não é interessante a gente refletir um pouquinho sobre isso? Muito importante, porque mesmo veio preparar o próprio caminho do Filho de Deus, foi citado a respeito dele 700 anos antes, quando ele pregava, todo mundo da região ia ouvir a sua pregação. Uma pessoa muito especial. Agora, ele vem do deserto, né? E quando você pensa num deserto, o que vem na sua mente? Conforto, comodidade, bastante luxo, bastante, como que eu poderia dizer, é, coisas para você ter e realizar, e bastante suprimento das necessidades de que você precisa, um lugar farto, um lugar rico. É isso que vem na sua mente? Eu acredito que não. Deserto define a ideia de lugar com escassez, lugar com precariedade, lugar que proporcionaria desconforto, dificuldades. Não é isso? Então não é interessante a gente refletir e olhar para uma pessoa extremamente importante, principalmente pela missão a realizar, e vem de um lugar tão difícil? Eu, quando estudo essa passagem com alguém, eu costumo indagar e perguntar que ligação tem uma coisa com a outra. Não é? Não teria um lugar melhor para essa pessoa tão especial vir? Já existiam cidades significativas naquela época, com muito conforto, prosperidade, cidades adiantadas muito para a sua época. Se é tão especial, por que não vir de um lugar? Por que não estar num contexto? Porque é essa a mentalidade do ser humano, né? Quanto mais especial, quanto mais valor você possuir, mais você deve estar se adequando num sistema, numas circunstâncias de privilégio, de honrarias, de prosperidade, de conforto. Não é isso que se ensina, não é esse o conceito do mundo. Mas quando a gente vem para a Bíblia, a gente descobre que a coisa é diferente. Os grandes homens da Bíblia, as grandes personagens bíblicas, eles vieram de um contexto desafiador, um contexto com bastante dificuldade, lutas, problemas, desafios. Não que não houve situações especiais, boas, mas no geral, as circunstâncias dessas pessoas estavam enquadradas nesse perfil, tá certo? E é interessante isso, porque então a Bíblia ela quer definir algo muito importante para a gente. E uma das coisas é que, independente de circunstâncias, aquele que serve a Deus, aquele que busca a Deus, ele consegue encontrar aquela paz interior, aquela segurança, aquela estabilidade. Ele consegue ver ali as suas necessidades básicas serem supridas, independente das circunstâncias. É proposital isso daqui. Quando Deus permite surgir uma grande personagem, onde vai fazer um trabalho maravilhoso, e foi porque esses homens eles foram mártires. Eles deram a própria vida para cumprir bem o papel desconfiado. Então, quando Deus permite isso, tem um propósito. Ele quer mostrar para a gente que independe das circunstâncias, do local, da
das circunstâncias mesmo, tá certo? Independe. Se você está com Deus, você tem a segurança e tem a estabilidade necessária, espiritualmente falando. E eu acredito que, consequentemente, as coisas necessárias Deus vai suprir, porque Ele promete isso. Ele promete isso. Provavelmente você já ouviu falar, né? Passagens como Mateus, né? Onde ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. É fato isso. Então, João Batista é uma dessas personagens bíblicas muito, muito importante, tá certo? Mas é de um deserto que ele veio, certo? Esse homem aprendeu a depender de Deus, esse homem aprendeu a ver as coisas surgirem na sua vida, porque Deus proporcionou, porque Deus realmente encaminhou, Deus fez a coisa acontecer. É isso que pessoas que estão acostumados a depender de Deus, é dessa maneira que pessoas agem quando estão acostumadas a depender de Deus. E o deserto, com certeza, as dificuldades, as lutas da vida, os desafios da vida, com certeza é uma das ferramentas de Deus para nos amadurecer e nos fazer realmente viver nesse contexto de plena dependência. Plena dependência de Deus é que de fato nós precisamos fazer. Tá certo? Então, se é uma pessoa especial, se está vindo com uma missão muito importante, se está indo para um lugar pregar e todos naquela região vão até aquele lugar ouvir essa mensagem, ouvir a instrução que esse homem tem para oferecer, me diz uma coisa: será que essa instrução, será que essa mensagem que ele vai trazer é uma mensagem qualquer? Ele vai simplesmente falar de algo que veio na sua mente, sem nenhum propósito por trás. Será que seria dessa forma? Absolutamente. Se é uma pessoa especial com uma missão especial, ele vai trazer uma mensagem especial e muito importante. É por isso que o texto diz aqui no versículo 5, não é? E todos habitantes de Jerusalém, né, iam ter com ele todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. A mensagem desse homem era para que essas pessoas se arrependessem e fossem batizados. Então, se é uma pessoa que está realmente trazendo uma mensagem extremamente necessária e importante, arrependimento e batismo é extremamente necessário e importante. Então, fixa nisso um pouquinho, para pensar um pouquinho. Sobretudo se você ainda, ao longo da sua vida, não deu esse passo tão significativo de se arrepender, de ser batizado, pense nisso. Porque se você estivesse naquela época e João Batista estivesse fazendo o seu trabalho, é possível que talvez você fosse as poucas pessoas que não tomassem iniciativa para ir até onde esse homem, esse mensageiro, esse que preparou o caminho para o próprio Filho de Deus, é possível que você seria uma das pessoas que não iriam para lá. E não ir para lá era deixar de ter o privilégio de ouvir aquilo que Deus tinha para passar para as pessoas. E o que Deus tinha para passar para as pessoas era: se arrependam, sejam batizados para a remissão de seus pecados. Era essa a mensagem. Então, é muito sério isso. Tudo bem, de repente você não ouviu ainda devidamente falar a respeito desse assunto, mas está tendo a oportunidade agora. Reflita na sua vida que se um dia esse homem ele deu a própria vida, porque João foi morto, João foi decapitado num cárcere, por causa dessa verdade que ele ensinava, por causa daquilo que ele realmente se preocupou em fazer, que era transmitir a mensagem de Deus. Então esse homem ele deu a própria vida por conta dessa verdade. E é uma verdade extremamente necessária. Nós precisamos, todo e qualquer homem, um dia antes de partir desse mundo, dar esse passo de se arrepender dos seus pecados e ser batizado nas águas para remissão de pecados.
É extremamente necessário isso. E João, então, ele fazia isso muito bem. Ele pregava uma mensagem que era necessária, importante e tinha que ser realizada na vida das pessoas daquela época e, consequentemente, porque o batismo é um mandamento para todas as pessoas de hoje, até a volta de Jesus. A pessoa que quiser realmente estar em paz com Deus, a pessoa que quiser realmente entrar em comunhão com Deus, ela precisa dar esse passo muito significativo na sua vida, se arrepender dos seus pecados e ser batizado para a remissão de pecados. Agora, eu quero, para finalizar a respeito desses versículos, eu quero que você pense e reflita sobre uma coisa muito importante aqui. Um homem importante, porque veio preparar o caminho do Filho de Deus, 700 anos foi profetizado a respeito dele. Quando pregava, todos iam ter com ele, todos iam ouvir a mensagem dele. Agora, qual é a condição de vida desse homem? Como ele vivia? Como era a maneira dele se vestir, a maneira dele se alimentar? Vocês percebem aqui no versículo 6? Versículo 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. É impressionante, não é? É óbvio que você não está pensando que eu estou sugerindo para você passar a se vestir dessa forma, a se alimentar dessa forma. Não é nada disso, tá certo? Porque o que define isso daqui, e é importante nós refletirmos, é a simplicidade desse homem. Um homem extremamente simples. Era uma roupa rústica que ele usava. Para aquela cultura, naquela época, as pessoas mais simples se vestiam dessa forma e não tinha nenhum problema. Gafanhotos para a gente pode soar diferente e até uma coisa um pouco nojenta, mas até hoje, em algumas regiões desérticas, né, os beduínos, eles acabam botando alguns gafanhotos, grilos em espeto, assam e comem, tá certo? De novo, é uma alimentação simples, de pessoas simples na época. Eles se alimentavam de mel. Então, a ideia aqui é a simplicidade. Uma pessoa que focou na sua vida agradar a Deus, buscar a Deus, ensinar, pregar as pessoas, desafiar aqueles que estavam errados. E um dos motivos que ele foi martirizado, que ele foi decapitado, é porque ele desafiou o próprio rei. O rei estava cometendo adultério e ele apontou esse erro para o rei, o próprio rei. Essa rainha ficou extremamente enfurecida. Quem era esse homem que se vestia de couro de camelo, comia gafanhotos? Quem era esse homem para desafiar a rainha? E o erro dela, né? Então veja bem, ele se preocupou com isso. Então essas outras coisas para ele era secundário. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque eu quero que você faça uma comparação entre esse líder por excelência que viveu no passado, certo? João Batista. E como eu estou falando, o trabalho dele foi preparatório, extremamente privilegiado, porque ele preparou mente e corações das pessoas para receberem Jesus. E uma boa parte receberam Jesus por conta dessa pregação de João, por conta desse testemunho de João. O jeito dele ser fazia toda a diferença. Preparou o coração das pessoas. Quando Jesus chegou numa característica muito parecida com a de João Batista, nessa simplicidade, nessa maneira de focar mais as coisas de Deus do que as coisas terrenas, a minoria aceitou isso. Então, é importante isso. Então, reflita. Compare João Batista e muitos outros servos do passado, inclusive Jesus, com muitos líderes religiosos de hoje. Líderes que agem de uma maneira totalmente diferente. Essa simplicidade, ser uma pessoa comum, ser uma pessoa simples, focar muito mais a mensagem de Deus do que qualquer outra coisa. Muitos líderes religiosos que se apresentam aí na mídia, ou talvez dentro até das quatro paredes do local onde você congrega, não tem nada a ver com João Batista. Simplicidade passou longe disso. São pessoas que querem realmente se colocar num pedestal, numa posição de superioridade, não é? E longe de demonstrar
esse tipo de postura que a gente consegue ver em grandes servos do passado. É um ponto para refletir, é um ponto para você pensar. É muito importante isso, porque muitas vezes pessoas estão subjugadas a líderes que não procuram se adequar realmente a esse padrão que Deus estabeleceu na Bíblia, onde essa simplicidade deveria ser característica desse bom líder, dessa pessoa que influenciaria significativamente as pessoas. Pense nisso. Tá certo? Faça a comparação. E se de repente você tem seguido pessoas que, longe de demonstrar essa característica, são orgulhosas, são pessoas jactanciosas, no sentido de diminuírem, né, outros pela posição e pela condição de líder, de pastor, não faz sentido para mim. Eu acredito que foge bastante aqui ao que está sendo dito nas Escrituras. Tudo bem? A gente tem mais uns minutinhos e nós vamos dar sequência. Então, olha só, vamos ler o versículo 7 e o versículo 8 agora, tá certo? E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Uma outra coisa que define essa simplicidade de João Batista é o que é dito nesse versículo 7, tá certo? Ele diz que Jesus era mais poderoso do que ele, não é? E que ele não era digno de, curvando, desatar-lhe as correias da sandália. Outro gesto muito importante aqui, de quem está colocando Jesus numa posição tão exaltada, tão acima da dele. A ideia de abaixar e desatar sandálias aqui corresponde ao trabalho que um servo, um escravo fazia naquela época. Né? Naquele período, bem diferente dos nossos dias hoje, né? Temos carros, temos meios de transportes aí que facilita muito a nossa vida. Naquela época tudo era feito ao lombo de animal ou principalmente em caminhada, sobretudo nessa região da Judéia, por ter montes, outeiros, né? Era muito comum a viagem a pé. E o que acontecia? Essas pessoas chegavam nas residências, né? E provavelmente depois de horas a fio caminhando e tudo mais, não só pés um pouco inchados, talvez bastante ali quentes, né? Pelo chão, pelo território, ali as estradas, as trilhas estarem muito ali aquecidas, provavelmente muito empoeiradas também. Então, o de praxe naquela cultura era servos recepcionar essas pessoas assim que chegavam, certo? E haviam jarros enormes do lado da porta e eles então pegavam uma certa quantidade de água fresca ali e jogavam aos pés desses viajantes, desses que acabaram de chegar, certo? Então não só limpava, tirava aquela poeira, mas eu acredito que refrescava bastante. Né? Então antes deles fazerem isso, eles iam lá, se abaixavam e desatavam as sandálias dos pés dessas pessoas. Tá certo? Então isso representava o trabalho de um servo, o trabalho de um escravo. Então olha só que importante o que está sendo passado aqui para gente. Esse homem, na sua simplicidade, ele reconhecia que ele não era digno nem de ser escravo de Jesus Cristo. O que ele faz aqui? Ele coloca Jesus numa posição tão exaltada com relação a ele. É dele aquela expressão também, lá em Mateus, que diz que convém que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista é um exemplo fantástico de humildade, de simplicidade, de uma pessoa que se pôs no seu lugar, tá certo? Continue fazendo uma comparação, um paralelo entre esses líderes da Bíblia e o teu líder religioso aí, onde você frequenta, tá certo? E aí ele fala no versículo 8, não é? Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. O que ele simplesmente quer dizer aqui, no versículo 7 ele não falou, não é? Pois após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Então, praticamente, em outras palavras, ele quer dizer isso aqui, eu simplesmente batizo com água, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, vos batizará com o Espírito Santo. Ele está dizendo a obra que eu faço, né? Aquilo que eu estou realizando em comparação com o que Cristo vai realizar,
o que o Filho de Deus vai fazer é algo com uma diferença enorme. Então, eu estou realizando algo pequeno, algo simples, algo normal, mas ele virá realizar uma obra tremenda, certo? E a prova vai ser realmente poder proporcionar o Espírito Santo para essas pessoas, que nada mais é do que a comunhão íntima que as pessoas podem voltar a ter com Deus, certo? Que isso foi perdido por conta do pecado, isso foi perdido, e nem a própria lei, que é aquilo que regiu o povo naquela época do Antigo Testamento, teve força para realizar isso. Precisava o Filho de Deus vir e realizar a obra maior, para realmente fazer com que as pessoas pudessem novamente manter comunhão com Deus através do Espírito Santo e tudo mais. Então, ele simplesmente quer dizer que o que eu estou fazendo com relação ao que Cristo fará é algo grandioso demais. Eu só batizo com água, mas ele vai batizar as pessoas com o Espírito Santo, tá certo? Ou seja, fazer com que as pessoas voltem a ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, Então, a barreira, o pecado vai ser tirado. Aquilo que impedia essa comunhão, essa intimidade vai ser tirado. Então Deus vai ter acesso livre agora no coração das pessoas que verdadeiramente buscassem a obedecer e fazer a vontade dele. Simplesmente isso, tá certo? E aí, na sequência, diz o seguinte: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então o que aconteceu? João está batizando, Olha o privilégio desse homem. E de repente alguém vem chegando, vem se aproximando, e esse alguém nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. Tenta imaginar o privilégio desse homem. E é interessante, porque aqui não fala, mas eu acho que é Mateus que diz que ele tomou um susto, ele se recusou inicialmente batizar Jesus, porque se ele entende que Jesus está numa posição muito superior e privilegiada dele, como assim ele vai batizar? É o maior, de uma certa forma, a pessoa com uma responsabilidade maior, que de uma certa forma tomava essa iniciativa. Então ele discorda. E ali nessa passagem de Mateus, Jesus diz: olha, tem que se cumprir a justiça. Eu preciso ser batizado. Até para mostrar o valor e a importância do batismo, certo? E aí Jesus se aproxima para ser batizado por João Batista. E no versículo 10, então, diz que logo ao sair da água, assim que ele foi batizado, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então houve essa manifestação, esse sinal, até para ajudar e confirmar aquilo que realmente João vinha ensinando, João vinha preparando as pessoas. Essa pomba desce em forma corpórea e pousa ali sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo, em forma de pomba, desce e pousa sobre Jesus Cristo. E aí, para ajudar ainda mais com os sinais, para ir confirmando que tudo aquilo vinha de Deus, diz o versículo 11: então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então o Pai lá do céu, da glória, eu fico imaginando como deve ter sido ouvir essa voz, não é? Será que era como se ouvíssemos um trovão fortíssimo, Mas não tem um significado o barulho de um trovão. Mas aqui houve um significado. Houve uma compreensão das palavras. E as palavras disseram o seguinte: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Que sinal maravilhoso, que privilégio para as pessoas que estavam naquele local e de repente não só viram algo em forma de pomba descendo e pousando sobre aquele determinado homem, e de repente, quando isso acontece, a voz do céu fala: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Que privilégio para João Batista e que privilégio para todas aquelas pessoas terem visto essa cena. E aqui tem uma ferramenta, um argumento significativo
para a gente desbancar algumas seitas, falsas doutrinas que muitas vezes podem bater na nossa porta, querendo nos ensinar um falso evangelho, querendo nos desencaminhar da verdade do evangelho. Aqui você vê claramente as três pessoas distintas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. O Pai falando do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O Espírito Santo descendo em forma de pomba e pousando sobre Jesus, e Jesus saindo das águas, depois de ter sido batizado por João Batista. As três pessoas distintamente nesse episódio. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. São três pessoas distintas. Três pessoas com características divinas. Três pessoas que são onipresente, onisciente, todo-poderoso. Três pessoas distintas, ok? Então, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. São pessoas distintas. E esse é um episódio que deixa bem definido isso pra gente, tá certo? Então, quando pessoas vêm dizendo que Jesus não é Deus, quando pessoas confundem tudo e o Espírito Santo é o Pai, ou o Espírito Santo é uma força, é algo abstrato, não. São três pessoas distintas e nesse episódio eles aparecem de uma maneira bem visível para todos ali. Então, quem esteve naquele dia viu essa cena maravilhosa. Sabe lá o que foi ouvir a voz do Pai? Sabe lá o que foi ver o Espírito Santo em forma de pomba descendo e pousando sobre Jesus? E sabe lá o que foi principalmente Jesus saindo das águas do batismo? E se batismo é para remissão de pecados, pergunto eu para você, que pecado ele tinha que tirar? Que pecado deveria ser tirado, limpado do Filho de Deus? Nenhum. Ele não se batizou por conta dos seus pecados, como eu e você tem que fazer. Ele se batizou para mostrar e testemunhar a importância e o valor do batismo. Lembra lá qual a mensagem principal que João Batista pregou? Ele pregou sobre o arrependimento e batismo para a remissão de pecados. Essa mensagem é muito séria, é muito importante. Nós precisamos refletir um pouco sobre isso. E reflita também, aproveite para refletir e comparar o teu líder religioso com líderes religiosos, como foi João Batista e muitos outros. A simplicidade do viver. Se não existir essa simplicidade, pelo contrário, aquele orgulho, aquela polpa de que eu sou, eu faço, eu fui escolhido a dedo por Deus, ou talvez porque eu tenho um diploma